Paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 7 desse segundo trimestre da CPAD, onde nós vamos trabalhar sobre um tema muito especial, construindo tudo para a minha glória. Vamos analisar a abordagem do livro do profeta Daniel, capítulo 4, onde Deus vai falar poderosamente ao nosso coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu comentário, faça parte dessa família. Já somos mais de 100 mil alunos, 100 mil inscritos aqui no canal, para a glória de Deus, e você pode se inscrever também. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Gente, tem tanta coisa boa aqui no canal. Você encontra tudo isso aqui, no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para aprender com a gente em Cristo Jesus. A gente vai aprender juntos. É claro também, você que é professor da classe dos jovens, quer poupar o teu tempo em preparar as tuas aulas, olha, eu tenho um recurso muito especial que pode te ajudar. É o Facilita EBD, onde você encontra o esboço da aula que eu preparo, das minhas aulas. Você encontra também o PDF da própria ministração que eu preparo aqui, além do PowerPoint, onde você pode utilizar todo esse recurso e também dinamizar as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Quem se torna assinante do Facilita EBD, a nossa assinatura ela é trimestral, tem o benefício de receber alguns bônus, como o workshop de pregação, que está sensacional. O nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical tem edificado vidas, além do que o nosso curso de evangelismo e discipulado, que vai te ajudar muito a crescer em Cristo. Vale muito a pena. O link com essas propostas está na descrição do vídeo e também o comentário abaixo. Que Deus em Cristo abençoe você. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em Cristo Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos jovens, onde nós vamos trabalhar sobre esse tema. Construindo tudo para a minha glória. A análise de hoje está em Daniel, capítulo 4. É importante a gente iniciar também com algumas bases bíblicas que a própria lição traz para a gente. A primeira é o texto principal, que está em Isaías 42, versículo 8. Faça essa leitura aí com os teus alunos. Apresenta também o resumo da lição. O resumo da lição é fundamental e ele precisa ser apresentado também em sala de aula. E a leitura bíblica em classe se localiza em Daniel, capítulo 4, versículos agora 28 ao 34. Faça essa leitura com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Sabiamente, na aula de hoje, o pastor Alexandre Coelho aborda nessa lição a demonstração da soberania de Deus, destacando muito bem que tudo pertence ao Senhor. Toda a inteligência, todos os recursos vêm da parte de Deus. E cabe a nós retribuir exatamente a Deus a sua glória, dar a Deus a glória devida. A análise de hoje procura demonstrar como Deus trabalhou na vida de Nabucodonosor, trabalhando nele, demonstrando exatamente que tudo pertence ao Senhor, e trabalhando em Nabucodonosor, curando ele do seu orgulho e da sua soberba. E no final da história, nós vamos aprender que ele reconhece exatamente que toda a glória deve ser dada ao Deus Altíssimo. A análise de hoje também procura trabalhar com a gente algo muito importante. Procura demonstrar a narrativa do livro do profeta Daniel. O profeta Daniel, que é um personagem histórico no Antigo Testamento. O seu livro possui, então, 12 capítulos. Você pode tomar isso como nota. A primeira parte desse livro está no capítulo 1 ao 6, onde nós vamos encontrar a narrativa sendo desenvolvida, escrita na terceira pessoa do plural. A segunda parte está, então, no capítulo 7 ao 12, onde nós vamos encontrar exatamente também essa narrativa sendo desenvolvida agora na primeira pessoa do plural. Por quê? Porque aqui nós descobrimos muito bem que o texto foi escrito pelo próprio profeta Daniel. Originalmente falando, acredita-se que esse texto foi escrito na língua aramaica. É importante também entendermos que o texto procura demonstrar que o personagem principal de toda a história
não é o profeta Daniel, não é Azarias, Misael, Ananias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, nem tampouco Nabucodonosor citado na história. O principal personagem de todo o livro do profeta Daniel continua sendo Deus. Glória a Deus. O principal personagem de toda a história bíblica continua sendo o Senhor. É Deus que é o agente principal. É Deus que é aquele que age em favor do seu povo. É Deus que guarda o seu povo na Babilônia. É Deus que age também por você que está assistindo essa aula em Cristo Jesus. Quando nós analisamos a narrativa do livro do profeta Daniel, vamos descobrir também alguns detalhes importantíssimos. Em primeiro lugar, você pode pegar do capítulo 1:6 e você descobre muito bem que a narrativa de Daniel se dá diante do reinado de Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro, que foram reis também na Babilônia. Quando você aborda agora a segunda parte, capítulo 7 ao 12, nós vamos descobrir muito bem que Daniel procura demonstrar agora as visões que Deus lhe deu, que Deus lhe concedeu. E essas visões foram desenvolvidas entre os períodos dos reinados de Belsazar, Dário e Ciro, aonde Deus demonstrou com a sua soberania que o fim do cativeiro estava chegando, especialmente o capítulo 9, onde Daniel, entendendo a partir da leitura do profeta Jeremias, descobre muito bem que chegava o tempo do fim desse cativeiro. A análise de hoje procura demonstrar para a gente que Deus é soberano, que a Ele deve ser dada toda a glória. A primeira metade do livro do profeta Daniel também demonstra para a gente como o povo de Judá se encontrava na Babilônia e como Deus agiu em favor do seu povo. Você observa nessas narrativas do capítulo 1 ao 6, que são narrativas de tirar o fôlego. Você percebe Deus guardando Daniel e seus amigos no primeiro capítulo. Capítulo 2, Deus trazendo exatamente toda a interpretação do sonho através da vida de Daniel. Capítulo 3, Deus guardando os meninos, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, da fornalha ardente. Ele sendo não o quarto homem da fornalha, mas eu acredito que é o primeiro homem da fornalha, caminhando com seus servos no meio do fogo. Deus é soberano. Capítulo 6, você descobre e percebe muito bem como Deus livrou Daniel da cova dos leões. Ali nós encontramos a própria visão desse Deus trabalhando. Mas hoje nós vamos analisar especialmente a abordagem do capítulo 4, quando Deus age de forma soberana, demonstrando que toda a glória deve ser dada a ele e não ao rei da Babilônia. A abordagem do capítulo 4, que possui aí 37 versículos, demonstra para a gente como Deus trabalha. Nesse capítulo, especialmente no capítulo 4, nós vamos encontrar 3 coisas que você pode tomar como nota junto com os teus alunos. A primeira delas é como Deus trabalha revelando um sonho ao rei Nabucodonosor. Está lá do versículo 1 até o versículo 15 do capítulo 4. A segunda grande lição é como Deus revela esse sonho agora através da interpretação de Daniel, capítulo 4, versículos 16 a 24. E a última parte desse capítulo, nós demonstramos agora e percebemos a partir dessa interpretação a realidade do sonho. Deus falou e ele agora está cumprindo o período em que o rei Nabucodonosor ficou louco. Isso está descrito do versículo 25 ao 34 desse capítulo 4. Por fim, nós vamos entender muito bem que a abordagem do capítulo 4, que é analisada hoje, demonstra que é um perigo você abraçar o orgulho, é uma tentação, é um pecado você se afastar da glória de Deus, você puxar a glória para si. A glória deve ser dada ao Senhor. Tudo pertence a Ele, tudo é para Ele. E lembre-se disso. Então, vamos glorificar ao Senhor. E eu espero que essa palavra esteja edificando você e que você seja um instrumento na escola bíblica dominical da tua igreja para edificar vidas e que toda a glória seja dada a Deus. E se você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. E vamos agora para o primeiro ponto da lição, que trata sobre o seguinte assunto: um homem que se tornou grande. Vamos observar essa abordagem aqui sendo apresentada pelo pastor Alexandre Coelho. Quando você observa na história, você descobre que Nabucodonosor se tornou rei da Babilônia entre os períodos de 605 a 561 a.C. Ele lutou contra
a Síria, tomando posse então da Palestina. Ele sitiou Jerusalém, ele é o responsável por sitiar Jerusalém e levar agora os cativos de Judá para a Babilônia. Ele também deixa claro que ele se tornou um grande rei. E em Daniel capítulo 1, versículo 1, está escrito que tudo isso aconteceu por vontade e permissão de Deus. Aqui nós já encontramos a soberania de Deus. Foi permissão de Deus tudo isso acontecer. Também entendemos que Deus é soberano não só sobre Israel, sobre Judá, mas sobre todo o mundo. É ele que levanta reis e governantes. Pega isso. O primeiro subtópico já da nossa abordagem de hoje, desse primeiro ponto, trata então sobre o seguinte argumento: o homem a quem Deus honrou. Vamos analisar como Deus honrou, então, a vida de Nabucodonosor a partir da ótica do livro do profeta Daniel. O pastor Alexandre Coelho aborda o seguinte, que Deus honrou Nabucodonosor, tornando Nabucodonosor um dos maiores líderes do mundo antigo. Isso está presente em Daniel capítulo 2, versículo 37. Foi a mão de Deus que estava sobre o rei. Outro detalhe bíblico que nós descobrimos também a partir dessa leitura, nós descobrimos que a soberania de Deus sempre governou sobre todos os governos do mundo. Deus continua sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A partir da análise agora do pastor Hernandes Dias Lopes, nós descobrimos que o livro do profeta Daniel aponta também para a gente alguns detalhes sobre esse governo de Nabucodonosor. Se nós observarmos o capítulo 1, versículo 1 de Daniel, está escrito assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei em Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a Jerusalém sitiou. Outro detalhe bíblico que nós também descobrimos, a partir dessa leitura aqui, nós descobrimos exatamente que aqui está a mão do Senhor sobre Nabucodonosor. É permissão de Deus. O profeta Abacuque também deixa claro que Deus utilizou a Babilônia como instrumento de juízo sobre Jerusalém. E aqui nós percebemos que a soberania de Deus está sobre o rei. Ainda em 597 a.C., o grande rei Nabucodonosor deportou Jeoaquim e Judá, e os membros da família real e os nobres da terra, os anciões, os artesãos, os sacerdotes, somando cerca aí de 10.000 pessoas. Essa foi a primeira leva do povo de Israel, ou seja, do povo de Judá para a Babilônia. Está descrito historicamente. Isso está presente em 2 Reis, capítulo 24, versículos 14 e 16. Jeremias 52, 58 descreve isso para a gente. Daniel ele é deportado nessa primeira leva. Você pode ler isso em Daniel capítulo 1, versículo 1 e 2. Após essa primeira leva, Nabucodonosor então estabelece o rei fantoche para poder permanecer em Judá. Judá está sendo aqui sitiada por Jerusalém. Após essa primeira leva, o rei Nabucodonosor estabelece em Jerusalém um rei fantoche, Zedequias, que era tio de Jeoaquim. Porém, Zedequias, com coração corrupto, decide então desobedecer a Deus e também desonrar o tratado que havia feito com Nabucodonosor, buscando apoio de outros povos, buscando apoio, por exemplo, até mesmo do Egito, aonde Nabucodonosor descobre essa trama e agora age com ferocidade sobre Jerusalém, aonde acontece então a segunda leva em 589 a.C. E nessa segunda leva são deportados boa parte da população de Jerusalém agora para a Babilônia. Então nós já temos duas aqui. A partir desse momento, o cerco se fecha sobre Jerusalém. Nós vamos estudar isso na aula que vem. E nós percebemos que esse cerco se fecha ao ponto de sitiar a cidade por 2 anos. Só que nesse último cerco, nós vamos descobrir muito bem, à luz da Bíblia, que esse cerco é um cerco mais terrível. As pessoas não podiam sair e entrar da cidade, não tinha acesso à água, à alimentação. As fazendas eram do lado de fora dos muros, porém, do lado de fora dos muros estava o exército babilônico. O povo ali passa uma grande necessidade. Tudo isso por permissão de Deus. Quando nós analisamos a história do rei Nabucodonosor, nós vamos descobrir, especialmente em Daniel, capítulo 1, versículo 2, que tudo isso foi da parte de Deus, da direção de Deus,
O próprio profeta Abacuque, conversando com Deus, fala sobre isso, argumenta sobre isso. E aqui nós percebemos muito bem a ação do Senhor em cuidar do seu povo e, ao mesmo tempo, em tratar esse povo, levantando agora Nabucodonosor como um grande rei mundial, como um instrumento da sua justiça. Então aqui nós já percebemos, à luz do profeta Daniel, que tudo que aconteceu nesse processo foi da parte de Deus. Foi Deus quem decidiu honrar Nabucodonosor. Deus ele permanece fiel com Jerusalém, guardando aqueles que se tornaram remanescentes fiéis, protegendo o seu povo na Babilônia. Observe, Deus continua sendo fiel em cumprir as suas promessas, mas ele é fiel também em cumprir o seu juízo. Eu espero estar te ajudando até aqui. O segundo subtópico trata então sobre o seguinte assunto: o primeiro aviso. Pastor Alexandre Coelho destaca que Deus ele não permite que nos sobrevenham determinadas consequências de nossas ações sem antes de nos avisar. Ou seja, ele é soberano. Ele nos avisa primeiro. Ele age muito bem demonstrando o seu poder e a sua glória. A partir de agora, nesse subtópico, nós vamos analisar o capítulo 2 do profeta Daniel, aonde Deus estava falando diretamente com o rei Nabucodonosor, concedendo a ele um sonho. Esse foi o primeiro aviso. Porém, o rei não entendeu a mensagem. E nós percebemos muito bem, à luz da Bíblia, que Deus estava avisando Nabucodonosor que acima de todos os reis da terra, de todos os falsos deuses que existem, existe então um Deus verdadeiro, o Deus da glória, o Altíssimo. É essa visão que o capítulo 2 do profeta Daniel demonstra para a gente. Quando nós observamos o contexto do capítulo 2 do profeta Daniel, nós percebemos que, pela bondade de Deus, o rei Nabucodonosor então vence uma batalha contra o faraó Neco e então toma posse da Palestina. E aqui nós descobrimos muito bem, a partir desse contexto histórico, olhando para o profeta Daniel e olhando para aqueles que permaneceram em Jerusalém, que Nabucodonosor estava com o governo sobre as suas mãos, pela vontade do Senhor. Quando você analisa o capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: Deus dá um sonho perturbador no coração do rei. De maneira que a Bíblia destaca que o rei ficou com o espírito perturbado. Observe, Deus incomodou o coração do rei da Babilônia, demonstrando que todas as vitórias que ele estava conseguindo não era por causa do seu poderio militar, mas era por causa do próprio Deus, da mão do Senhor, ao ponto de nenhum dos sábios da Babilônia conseguir interpretar esse sonho. Oh, glória a Deus! Olha como Deus trabalha. Vamos analisar o que o texto diz. O texto diz que Deus deu um sonho perturbador. A palavra perturbar pode ser traduzida como golpear. Foi um golpe de Deus no orgulho de Nabucodonosor. Foi Deus agindo de forma maior no coração do maior estadista da terra. A própria Bíblia deixa claro para a gente como Deus trabalha de forma sobrenatural. Deus continua falando também no nosso tempo, sabia? Ele fala através de sonhos. Ele fala através de profetas, ele fala através da sua palavra, e através do sonho ele estava trabalhando no coração de Nabucodonosor, demonstrando a fragilidade do rei, demonstrando que o rei não era nada se não fosse por causa da sua mão. Daniel capítulo 2, versículos 10 e 11, Daniel deixa claro que tudo aquilo que estava sendo revelado não vinha da parte de Daniel, mas Daniel era um instrumento de Deus. E ele estava demonstrando exatamente que tudo que estava sendo revelado era pela bondade de Deus. O desafio da interpretação do sonho do rei, no capítulo 2, demonstra a soberania de Deus. Demonstra também que existem servos tementes ao Senhor que Deus revela coisas sensacionais. Deus se demonstra como verdadeiro através dessa revelação. Deus se demonstra também como soberano a partir da leitura do capítulo 2. Deus se demonstra também como Senhor da glória. Observe o segredo que Daniel revela a partir dessa visão do capítulo 2. Quando você lê o capítulo 2, versículos 19 a 23, quando você é servo como Daniel e não
tem um coração como Nabucodonosor, que é orgulhoso, quando você é servo como Daniel, em primeiro lugar, você então louva ao Senhor. Daniel capítulo 2, 19 a 23, a primeira coisa que Daniel fez quando recebeu a revelação do alto, ele louvou a Deus. Quando você receber qualquer bênção da parte do Senhor, louve ao Senhor. Qualquer porta aberta, louve ao Senhor, glorifique a Deus. É isso que a lição ensina pra gente. Daniel capítulo 2, versículo 20, Daniel dá outro show. Sabe o que Daniel faz quando ele recebe a revelação de Deus? Daniel bendiz ao Senhor, porque Deus lhe deu sabedoria. Observe, Daniel está recebendo os recursos de Deus e ele reconhece que a glória deve ser dada a Deus. Isso é ação de servo, isso é ação de discípulo. Observe Daniel capítulo 2, versículo 21. Daniel bendiz a Deus em seu coração, louva ao Senhor e ao mesmo tempo ele destaca que o Senhor é dono do tempo, é dono da história, é dono dos governos, é dono da terra, é dono de tudo. Quando você analisa Daniel capítulo 2, agora 37 e 38, você percebe que Daniel louva ao Senhor porque o Senhor é o dono da história. Ele está demonstrando para Nabucodonosor que foi Deus que colocou ele naquele lugar. Ainda aqui nós percebemos, a partir da leitura de Daniel 2:23 também, que Daniel destaca que toda a glória deve ser dada a Deus, porque é Deus que revela os mistérios. Rapaz, o capítulo 2 é profundo. E ele também desmonta qualquer soberba, qualquer orgulho. Aqui nós percebemos com clareza, como Deus trouxe a revelação para Daniel. Com clareza, como Deus estava falando de uma forma especial, avisando ao rei que toda a glória pertence ao Senhor. Você pode ler isso no capítulo 2, versículo 28. Também nós vamos perceber que Daniel exalta a Deus. Daniel deixa claro que há um Deus no céu que revela todos os segredos. Você vai perceber isso, que Daniel ele descreve, tanto no capítulo 2, versículo 28, e Daniel 2,36, ele descreve que tudo aquilo que ele recebeu da parte de Deus, até mesmo a interpretação, vem da vontade do Senhor. E Daniel então dá a descrição do sonho. Essa é a primeira mensagem que Nabucodonosor recebe. Ele descreve essa descrição de uma forma sensacional. Ele descreve, por exemplo, a cabeça de ouro da estátua, que representava o próprio rei. Representava também o governo do rei Nabucodonosor. Ele também descreve o peito e braços de prata, aonde ele demonstra que outros reinos seriam levantados, que no caso aqui são os medos e os persas. Ele também descreve muito bem o tronco de bronze, aonde ele descreve que outro império se levantaria, e nós sabemos a partir da interpretação que é o Império Grego, e ele finaliza demonstrando muito bem que outro governo se levantaria, que seria o romano, e também demonstra que toda aquela estátua seria derrubada por uma pedra dos céus. Olha que interpretação sensacional. Essa pedra representa então a vontade de Deus, a soberania de Deus, descrevendo que nada fica de pé diante da sua presença. Aqui nós percebemos que essa pedra que vem da parte dos céus é a revelação do governo do próprio Cristo, do reino de Deus. E nós percebemos a partir da leitura de Daniel, que Daniel descreve que toda a glória deve ser dada a Deus, alertando isso ao coração de Nabucodonosor. Esse é o primeiro aviso. Gente boa, eu espero que Deus use você, escrevendo isso em sala de aula, que você seja a boca de Deus e demonstrar para o teu aluno que tudo que acontece na nossa vida é por parte de Deus, é da vontade de Deus, é da graça de Deus. Fala sobre isso e deixa Deus te usar de uma forma sobrenatural aí, tá? Vamos avançar. Terceiro subtópico trata então sobre o segundo aviso que Deus dá ao rei Nabucodonosor. Para o pastor Alexandre Coelho, o segundo aviso da parte de Deus para a vida do rei Nabucodonosor chega no capítulo 3 de Daniel. Observe, a aula de hoje vai analisar todo o livro. E no capítulo 3, Deus então aparece como o primeiro homem na fornalha, livrando então Sadraque, Mesaque e Abednego. O nome deles correto é Ananias, Misael e Azarias. Torna-se importante então lembrarmos que a construção do capítulo 3 demonstra para a gente como Deus age livrando os seus servos. A soberania de Deus está ali,
Quando você pega do capítulo 1 ao 6 de Daniel, é sensacional. Você percebe Deus agindo, é o personagem principal do livro. Você também descobre aqui que Deus demonstra a sua grandeza. O rei Nabucodonosor ergue uma estátua agora, ele interpreta mal o primeiro aviso de Deus, ele ergue uma estátua toda de ouro e ele obriga que toda a população do seu império, então, se ajoelhasse e adorassem a estátua. Porém, ali tinha 3 que permaneceram de pé, com o hino da Eliane de Oliveira, que destaca que a igreja permanece de pé diante da filosofia mal desse mundo. Os 3 ficaram de pé ali, e nós percebemos que eles exaltaram o Senhor, deram a Deus toda a glória, e Deus então agiu em favor daqueles 3 servos. Deus também age em teu favor quando você, glória, glorifica a Deus com a tua vida. Quando você dá testemunho do evangelho. Quando você demonstra que você é salvo em Jesus. O valor da fidelidade a Deus é inquestionável, é inegociável. Você não pode negociar a tua fidelidade por causa de coisas ou objetos dessa vida, ou de situações, ou de negociações. A tua fidelidade a Deus é inegociável, a tua vida com Deus não tem negócio, você precisa permanecer fiel. O texto traz verdades aqui fundamentais, especialmente no capítulo 3, a convicção da fé daqueles meninos e ao mesmo tempo essa vida sensacional que eles têm com Deus. Um detalhe bíblico que você precisa até saber como professor da escola bíblica, no capítulo 3, o Daniel não aparece. Olha, o personagem principal do livro do profeta Daniel, gente, não é Daniel, mas é Deus. E aqui você descobre que não tem problema Daniel não aparecer nessa história, porque quem está aparecendo aqui é o Senhor, é Ele, o Rei da Glória. Possivelmente Daniel estava em outro trabalho como estadista de Nabucodonosor. Mas aqui nós descobrimos que é Deus que aparece como o principal personagem. Nós percebemos que Deus agiu, livrando Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Misael e Azarias, que permaneceram fiéis à sua vontade. Capítulo 3, versículos 13 e 14, os 3 permaneceram de pé. Os 3 não se curvaram à estátua. Os 3 foram fiéis ao Senhor. Os 3, diante da multidão, permaneceram fiéis louvando a Deus. Esses jovens nos ensinam a permanecer fiéis ao Senhor. Capítulo 3, versículos agora 16 a 18, eles dão um show, demonstrando muito bem a defesa da sua fé, uma apologética sensacional em descrever diante do rei, diante de todos os seus acusadores, que eles não se curvariam diante da estátua que o rei havia erguido. Esses meninos conheciam da palavra de Deus. Daqui nós tiramos um fundamento sensacional que dá também pano para diversos assuntos. Você precisa permanecer fiel na faculdade. Você precisa permanecer fiel na escola. Você precisa permanecer de pé, testemunhando de Cristo no meio em que você está inserido. Isso aqui glorifica a Deus. Esses 3 jovens ensinam para o rei Nabucodonosor que toda a glória deve ser dada a Deus. Olha o segundo aviso. Mas ao mesmo tempo ensinam para a igreja, para a gente, que nós não podemos aceitar nenhuma barganha para poder diminuir a nossa fé, para poder então aceitar as propostas do maligno, deixar o mundo entrar no meio da igreja. Esses 3 jovens nos ensinam exatamente que existem batalhas que nós vencemos honrando a Deus, glorificando a Deus, permanecendo de pé, firmes como a igreja de Cristo. O rei, então, mandou lançar os 3 jovens na fornalha, aquecida 7 vezes mais, ao ponto dos seus soldados serem mortos. Mas quando eles foram lançados lá, amarrados para morrer, glória, o primeiro homem, o quarto não, o primeiro homem da fornalha estava lá. Eita, glória a Deus! E ajudou aqueles jovens a passear no meio do fogo. O Deus vivo anda com você também no meio do fogo. Ele não te livra da fornalha, ele não te livra do problema, ele não te livra da situação ruim, mas no meio da situação ruim, ele caminha com você. No meio da fornalha, ele passeia contigo. No meio do problema, ele está com você. A glória é dele. Ao ponto de Nabucodonosor se espantar, se levantar e questionar.
Não lançamos lá 3 porque que tem 4. E o que está lá, eita glória, esse é diferente. É o Filho do Deus vivo. E aqui nós percebemos muito bem que Jesus caminha conosco. Lembre-se disso, que nós precisamos permanecer de pé, demonstrando a esse mundo que a igreja de Cristo é exatamente uma igreja que faz a diferença. Nós somos chamados para glorificar a Deus. Não devemos aceitar a filosofia dessa terra, uma filosofia distorcida contra a palavra de Deus, a favor do aborto, a favor da legalização das drogas, a favor exatamente da destruição da família. Precisamos permanecer de pé, tomar uma posição muito bem como esses 3 jovens e dizer que toda a glória pertence a Deus. Observe como Deus trabalha de forma sensacional nessa palavra. E que essa palavra também edifique você. E que você chegue na escola bíblica demonstrando para os teus alunos que nós precisamos permanecer fiel. Esse aqui é o segundo aviso que Nabucodonosor tem da parte de Deus. Já avançando, se eu estou ajudando, comenta aí. Segundo ponto, trata então sobre o seguinte assunto: os avisos de Deus. Vai, Viebse, analisando agora o capítulo 4, nós já chegamos até o 3, agora é o 4. Ele destaca muito bem que o livro do profeta Daniel descreve que esse capítulo 4 é um capítulo autobiográfico. Ou seja, esse material que está aqui no capítulo 4 é registrado pelo próprio rei, descrevendo exatamente que ele admite o seu orgulho, que foi exatamente o estopim do seu fracasso, da sua ruína, e ao mesmo tempo ele demonstra o seu estado que ele permaneceu durante um período como uma besta, como uma pessoa que perdeu o juízo, e depois ele passa a dar glória ao Deus de Israel. Esse capítulo 4 demonstra como Deus quebra o orgulho no coração de Nabucodonosor. O primeiro subtópico destaca então para a gente agora o terceiro aviso que Nabucodonosor recebe da parte de Deus. Pastor Alexandre Coelho destaca agora que o terceiro aviso está no capítulo 4 do livro do profeta Daniel. E esse terceiro aviso vem em forma de sonho mais uma vez. Vai em Viebsen, ele vai destacar exatamente alguns detalhes nesses versículos que estão presentes no capítulo 4 aqui, sobre os acontecimentos que sobrevêm sobre o rei Nabucodonosor, o maior estadista da terra nesse período. Quando você observa a leitura do capítulo 4, tudo nos leva a crer que Nabucodonosor já havia ganhado todas as batalhas até esse momento e possivelmente já havia construído todos os palácios, todas as suas obras na Babilônia. E é claro que aqui dá a se entender que ele já está passeando por meio do seu palácio e ali ele é fisgado mais uma vez pelo seu orgulho. Olha a tentação do orgulho chegando aí mais uma vez. Aqui nós percebemos que ele, o rei, se considerava então um grande construtor e ao mesmo tempo aquele que tinha uma grande propriedade, e ele não reconhece que tudo que estava sobre suas mãos vinha da parte de Deus, o Deus Altíssimo. Nós percebemos mais uma vez que Deus, através da sua graça, dá ao rei então um sonho. Ele entrega ao rei mais uma vez um sonho, ao ponto desse terceiro aviso tirar mais uma vez a paz de Nabucodonosor. Nabucodonosor agora não chama mais os sábios da terra para interpretar o sonho, mas ele manda convocar diretamente Daniel, lá no capítulo 4, versículo 5, porque ele sabia que isso era uma mensagem diferente. Era da parte do Deus de Daniel. E aqui nós percebemos muito bem que esse sonho demonstra mais um aviso da parte de Deus, que o rei deveria reconhecer a glória de Deus ao invés de puxar a glória para si. Era um alerta de Deus. Observe, Deus estava avisando mais uma vez. Deus sempre nos lembra antes para nos prevenir do fracasso, para nos prevenir então da derrota. Deus sempre fala conosco. E ele estava falando mais uma vez a respeito do futuro de Nabucodonosor e ele não estava enxergando. Aqui nós encontramos exatamente a mensagem de Deus de forma poderosa e profética através da vida de Daniel, interpretando mais uma vez esse sonho. Já avançando, segundo subtópico destaca então a revelação divina. Nesse segundo subtópico, nós vamos analisar essa revelação divina dada no capítulo 4 do livro do profeta Daniel. Pastor Alexandre Coelho, interpretando o capítulo 4, versículo 28, descreve que Daniel sabia muito bem que era uma questão de tempo
para que o sonho de Nabucodonosor se tornasse realidade. Ele sabia que Deus interviria de forma feroz sobre o rei se ele continuasse agindo de forma orgulhosa. Warren Wiersbe, ele descreve que Nabucodonosor, ele conta então esse sonho, Daniel então interpreta esse sonho e ele descreve que o tamanho daquela árvore era descomunal, ao ponto de chegar aos céus. Daniel capítulo 4, versículo 11. E as palavras que Daniel apresenta aqui, a partir dessa interpretação, demonstram que esse sonho também perturbou o coração de Daniel, ao ponto de Daniel agora trazer uma interpretação para o rei, para demonstrar que Deus estava lhe dando uma chance, mais uma vez. Aqui nós percebemos que o Altíssimo, ele tem todo o domínio sobre tudo que existe. O Altíssimo tem toda a glória, todo o poder. Capítulo 4, versículo 17, destaca isso para a gente. Deus então viu a soberba no coração de Nabucodonosor e estava trabalhando a respeito disso. Observe o que está escrito. Toda a glória deve ser dada a Deus. Salmo 103, versículo 19 diz que nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e ele domina sobre tudo. Ele é o governante principal. Daniel ficou atônito, perturbado diante do sonho que foi contado a ele, ao ponto de tentar trazer essa interpretação da melhor maneira possível para o maior estadista da Terra, descrevendo que o seu tempo estava chegando. Analisando isso aqui, nós percebemos muito bem como Deus estava trabalhando no coração de Nabucodonosor e ele não estava enxergando a glória de Deus. Vamos avançar agora para o terceiro subtópico, continuando essa interpretação, para compreendermos sobre o orgulho do rei. Conforme o pastor Alexandre Coelho, a glória nos dias de Nabucodonosor da Babilônia era memorável. Foi estabelecida pela permissão de Deus, pela vontade do Senhor. Você vai ver isso em Daniel capítulo 1 e 2. Warren Wiersbe, ele destaca que todas essas coisas sobrevieram sobre Nabucodonosor, ou seja, tudo aquilo que ele havia contado para Daniel sobre o seu sonho, sobre a realidade daquele momento, aconteceu exatamente a partir do momento em que Nabucodonosor não reconhece a glória de Deus. Capítulo 4, versículo 28. A Bíblia deixa claro para a gente que Deus nunca deixa de cumprir os seus propósitos. Deus nunca deixa de cumprir exatamente o seu querer. O rei então não deu ouvidos à palavra de Deus. Deus então agiu, entrando aqui com uma advertência, para que o rei então se arrependesse e reconhecesse a sua glória. O orgulho, infelizmente, ele é a origem de todos os pecados. Foi por causa do orgulho que Lúcifer caiu. Conforme a Escritura, nós entendemos que ele se tornou então o diabo, o maligno. O orgulho, ele é uma semente maligna que habita no coração daquele que decide rejeitar exatamente a soberania de Deus. Não é por acaso que em nossos dias nós podemos nos deparar com pessoas orgulhosas, pessoas que agem assim, pessoas que são arrogantes, cheias de si, prepotentes, altivas, e se esquecem que tudo o que aconteceu na sua vida foi pela vontade e experiência da parte de Deus, vontade permissiva do Senhor. Nabucodonosor exemplifica esse tema. O que aconteceu na sua vida demonstra exatamente que a glória deve ser dada a Deus. O seu comportamento demonstra muito bem que ele agora, a partir do momento que sofre esse juízo, passa a reconhecer que tudo é para a glória de Deus. Tudo vem da parte do Senhor. Ele passa um período enlouquecido e depois desse processo você percebe muito bem que Deus agiu. A partir do momento que ele reconheceu e se arrependeu, demonstrando que toda a glória é dada ao Senhor. Já avançando, espero muito estar contribuindo com você. O terceiro ponto trata então sobre o preço do orgulho. Vejamos algumas considerações importantes. Primeiro, o orgulho é um dos pecados que aborrece a Deus. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Deus também resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Foi o orgulho que transformou Lúcifer no diabo. Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 15. Então, a Bíblia demonstra que Deus é contrário à ação do orgulho.
Avançando, o primeiro subtópico trata então sobre o julgamento divino. Pastor Alexandre Coelho destaca que Deus não julgou Nabucodonosor antes de trazer os avisos necessários para que ele se arrependesse. À luz da Bíblia, Deus tem as suas maneiras de falar e ele age de forma sobrenatural. Ele trabalha através dos profetas, através de sonhos, através da sua palavra, dá também visões ao rei. E nós percebemos à luz da Escritura muito bem que Deus estava avisando Nabucodonosor. Você pode ler isso no capítulo 4, versículo 19 de Daniel. O sonho do rei ele é autoexplicativo. Capítulo 4, versículo 19 também demonstra isso para a gente. E aqui nós percebemos que o que levou o rei a esse juízo de Deus foi o seu próprio orgulho. Deus estava alertando Nabucodonosor um ano antes, mas durante todo esse período, ao invés dele se arrepender, ele caiu na sua vaidade e por causa dessa questão, ele caiu na cilada da tentação, pecou contra Deus e Deus então agiu, punindo e julgando o rei Nabucodonosor. Observe, Deus não tirou a vida do rei, mas Deus estava agindo na soberba do rei, humilhando o orgulho do rei. E aqui nós percebemos como Deus agiu de forma sobrenatural. Deus ele quebra o orgulho do nosso coração. Deus ele quebra exatamente a nossa soberba, para que possamos reconhecer que toda a glória deve ser dada a ele. Já avançando, o segundo subtópico trata então sobre o seguinte assunto: nada é para a nossa glória, nada é para a tua glória, nada é para a minha glória, mas tudo depende da glória de Deus. Para o pastor Alexandre Coelho, Deus exerce a sua glória e o seu poder através até mesmo de uma nação que não lhe conhece, como a Babilônia. Na Babilônia, Deus estava agindo, Deus estava demonstrando a sua glória. A soberania de Deus vai além dos propósitos humanos, além dos propósitos orgulhosos que nós temos. Capítulo 4, versículos 17, 25 e 32, você vai perceber isso no livro do profeta Daniel. É Deus que está no controle das nossas vidas. É Deus que age demonstrando para o rei, o maior estadista da terra, que a glória pertencia a ele. É o Senhor que intervém na história humana. Tudo que acontece na tua vida é para a glória de Deus. E aqui nós percebemos como Deus humilhou o rei, trabalhando exatamente no seu coração, para descrever que toda a glória pertencia a ele. Tudo pertence a Deus. Tudo que fazemos deve ser glorificado ao Senhor. Tudo que recebemos deve ser atribuído a glória a Deus. Tudo aquilo que realizamos, devemos então atribuir toda a adoração ao Senhor. E já avançando, para finalizar a aula de hoje, terceiro subtópico então, do terceiro ponto, destaca então que Deus tem misericórdia. Segundo o pastor Alexandre Coelho, Deus estabeleceu ainda sobre o rei Nabucodonosor a sua misericórdia. Observe, o juízo de Deus foi estabelecido sobre o rei, mas esse juízo teve um fim. Capítulo 4, versículo 37. Essa humilhação também teve um fim. Depois do determinado período dado por Deus, Daniel, capítulo 4, versículo 33, o rei então reconheceu a glória de Deus da seguinte maneira. Capítulo 4, versículo 34, ele glorificou a Deus. Capítulo 4, versículo 35 ao 37, ele confessa a soberba que ele tinha e ele confessa agora a soberania de Deus. Capítulo 4, versículo 35 ao 36, nós vamos descobrir muito bem que ele dá testemunho da sua restauração. Ele tinha ficado louco, mas ele agora dá testemunho que ele foi restaurado. Capítulo 4, versículo 37, o rei ele passa a adorar a Deus. Analisar a história do livro do profeta Daniel até o capítulo 4 é descobrir que tudo está sobre a palma da mão de Deus. Tudo pertence a Deus. Tudo deve ser estabelecido pela vontade do Senhor e nós devemos retribuir a Deus toda a glória. Eu espero que essa aula possa ser edificante para você em Cristo e que você seja um instrumento na tua igreja em Cristo Jesus. E se eu te ajudei na aula de hoje, se eu contribuí com você, se essa aula foi edificante para a tua vida, por gentileza, deixa teu comentário aí
tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá no Insta também. Eu vou ter o prazer de repostar essa foto, você assistindo a aula aí. Olha, que Deus te abençoe. Já tem muita gente fazendo isso e muito obrigado você que toda semana tá aqui com a gente. Que Deus em Cristo abençoe tua vida. Indica esse vídeo para mais alguém ser edificado em Jesus a partir dessa aula de hoje. E se você está afastado de Cristo, chegou a oportunidade. Você pode aceitar Jesus como teu Salvador, escrevendo aí no comentário, eu quero Jesus. Ou então, você pode utilizar o teu celular com leitor de QR Code. Nós vamos orar por você, interceder por tua vida. Eu louvo a Deus porque nós já encontramos pessoas se rendendo a Cristo após essas aulas da Escola Bíblica Dominical, e quem faz isso é Deus. E nós estamos aqui sendo apenas instrumentos para a glória do Senhor. E toda a glória deve ser dada a Deus. Por isso nós vamos orar por você. Faça isso, aceite Jesus como seu Salvador. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você alguns textos que podem edificar você nessa aula de hoje. Primeiro é o do Alexandre Coelho. Esse material é sensacional. Vale a pena você ter esse material. O livro de apoio da lição está no site da CPAD. Entra lá, compra o seu, faça o pedido. Vai te ajudar muito durante esse trimestre. Também, como dica de leitura, eu quero indicar para você o texto do John Calvino, Daniel. Esse material é sensacional, comentado aí versículo por versículo, material muito bom a respeito do livro do profeta Daniel. Também livros proféticos do Warren Wiersbe, onde nós estudamos aí a respeito também do livro do profeta Daniel. Esse comentário é sensacional para você que gosta de estudar aí um pouco mais da palavra de Deus. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 8, onde nós vamos estudar sobre o seguinte assunto: a tentação de fugir do julgamento de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, 1778, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.